Olá, caros ouvintes, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse podcast literário. Eu sou o Juliano Igor, sou acadêmico do curso de Letras na Universidade Federal do Piauí, campus Senador Elvídio Nunes de Barros, em Picos. Temos como orientadora desse podcast, que será produzido para a disciplina de Literatura Nacional 5, a nossa professora doutora Cristiane Pinheiro. Nós iremos falar, nesse podcast literário, sobre a obra A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, publicada entre os anos de 1943 e 1945. Então, convido para esse nosso bate-papo os meus colegas Ana Virna, Maria Clara e Luiz Felipe, que também são acadêmicos do curso de Letras na Universidade Federal do Piauí. Então, sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos e sintam-se à vontade para trazer todas as abordagens e contribuições para esse nosso podcast literário. Então, nessa primeira parte, eu já convido a acadêmica Ana Virna para poder falar sobre o contexto e sobre a estética literária. Então, Ana Virna, passa a palavra para você. Obrigada, Juliano. Olá a todos. Para começar as explicações sobre a obra que nós vamos trabalhar, chamada A Rosa do Povo, eu vou iniciar fazendo a contextualização histórica do período em que a obra está inserida. Bom, A Rosa do Povo, ela foi escrita e publicada em um período muito conturbado mundialmente, que é a Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, vivenciava-se a ditadura de Getúlio Vargas, conhecida como Estado Novo, que, embora avançasse economicamente, vinha perdendo o apoio das classes médias e da elite. Dando continuidade a essa questão de contextualização, eu vou explicar um pouco sobre a estética modernista. O modernismo no Brasil constituiu-se como um movimento de transformação em todos os âmbitos culturais e artísticos, e ele é caracterizado pelo forte nacionalismo, pela crítica social, pela liberdade estética e outras. Teve como marca inicial a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi realizada pelos artistas e pelos intelectuais da época, que eram fortemente inspirados pelas vanguardas europeias. O modernismo, ele se convencionou a ser dividido em 3 fases. A primeira fase é marcada pelo rompimento com os paradigmas tradicionais. Ela durou entre 1922 e 1930. Já a segunda fase, que ocorreu de 1930 a 1945, é marcada pela consolidação do modernismo no Brasil. E também foi chamada de geração de 1900, geração de 30. E é a esta segunda fase que a Rosa do Povo pertence. A terceira fase durou de 1945 a 1960. Ela é chamada como geração de 45 e é caracterizada pelos ideais de liberdade. Essa geração também é considerada como pós-modernista. Certo, Ana Virna. Muitíssimo obrigado pelas enriquecedoras abordagens que você trouxe acerca do contexto e da estética literária. Então, nosso segundo tópico vai ser abordado, inclusive, desde já convido a acadêmica Maria Clara para falar um pouco sobre o autor. Maria Clara, fique à vontade. Muito obrigada, Juliana. Olá, gente. Então, como o Juliano já disse, eu vou abordar um pouco a respeito do autor dessa obra, que é Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira, no estado de Minas Gerais, e morreu no dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, aos 84 anos. Drummond foi casado com Dolores Dutra de Moraes e teve 2 filhos com ela. Ele possui a formação acadêmica pela Universidade Federal de Minas Gerais, em odontologia e em farmácia.
mas ele ganhou grande destaque como poeta e contista. Drummond, ele, apesar de não ter uma temática específica na abordagem de seus poemas, ele é considerado por muitos como um dos maiores poetas brasileiros do modernismo, da estética modernista. José, Sentimento do Mundo, A Visita, Poesia Errante, Brejo das Almas, O Elefante, Novos Poemas, A Rosa do Povo, são algumas de suas principais obras. Ele tem um acervo literário muito grande. Essas que eu citei são algumas das obras. E, por enquanto, é só. Daremos continuidade mais à frente, falando um pouco analisando A Rosa do Povo. Certo, Maria Clara, muito bem. Gostei bastante das abordagens que você trouxe acerca do nosso autor da Rosa do Povo, Carlos Drummond de Andrade. Então, dando continuidade ao nosso podcast, eu convido o acadêmico Luiz Felipe, no qual ele falará um pouco sobre os temas que eram contidos dentro da obra Rosa do Povo e também falará sobre a composição, certo? Então, Luiz Felipe, fique à vontade para trazer considerações acerca desse tópico supracitado. Certo, obrigado. Olá, colegas, olá, ouvintes. Então, falar aqui um pouco da composição da obra, A Rosa do Povo, que, como foi dito anteriormente, foi escrito entre 1903 e 1945, foi publicado em 1945, e nesse período do tempo, como já foi falado, no contexto histórico, estava havendo a Segunda Guerra Mundial, a ditadura no Brasil, né, dentre outros fatores que estavam inerentes ali na vida do poeta, e ele vai levar essas temáticas para A Rosa do Povo. Esse poema que é o político, né, de suas obras. Ele vai abordar as questões sociais que a população sofreu naquele momento. Temos como o amor, temos o piano, a família, essa vertente social que eu acabei de falar, política, da Segunda Guerra, da ditadura. Né? Então, os temas dele são bem variados, principalmente porque são 55 poemas nessa obra. Ele vai escrever de uma forma muito popular, uma forma que as pessoas conseguem, que as pessoas comuns, digamos assim, as pessoas que não têm uma visão preparada para a literatura, consigam ver e entender os poemas, né? Por isso a Rosa do Povo, ele faz esse gesto para o povo. São versos irregulares, não são metrificados, bem metrificados, são versos livres. A gente não vai encontrar nesses versos um esquema de rima muito contínuo, né? Algumas vezes tem rimas, outras vezes não. Coloca algumas vezes também cantos entre os poemas, certo? Lembrando que o Carlos Drummond de Andrade, ele tinha essa literatura mais objetiva, mais concreta, então ele vai levar tudo isso para a Rosa do Povo e vai escrever seus poemas com esse cunho mais social. Felipe, muito bom essa Trouxe acerca dos temas e da composição da obra. E para a gente encerrar a nossa primeira parte do nosso podcast literário, nós iremos também fazer uma pequena abordagem também sobre a crítica literária, certo? Bose, em seu livro A História Concisa da Literatura Brasileira, ele fala que Carlos Drummond de Andrade, ele foi o primeiro e grande poeta que se firmou depois das estreias modernistas. Então, com isso, nós podemos observar que Drummond, em toda a sua produção literária, ele seguia essa nova estética modernista, que é trazendo poemas livres e cheios de denúncias sociais acerca daquela época em que Carlos Drummond vivenciava, certo? Carlos Drummond, ele vivenciava uma época, como foi citado aí no contexto histórico, cheia de dores, de angústias, de incertezas. Então, ele tentava trazer nessa nova estética modernista todas essas temáticas, certo? Então, de um modo bem geral, a gente pode reconhecer nos poetas que se firmaram depois dessa fase heróica do modernismo a conquista de dimensões de temáticas novas, como, por exemplo, Drummond, que trouxe
a política. Então, isso foi retirado do livro da História Concisa da Literatura Brasileira. Bose foi quem trouxe essa afirmação, certo? Então, a gente pode observar essa grande importância Poesia de Drummond. Drummond, ela traz para o modernismo, ou seja, ela vai trazer essas novas reflexões, essas novas abordagens que muitas vezes não foram trabalhadas em estéticas anteriores, tá certo? Então, a crítica literária, ela vem nos trazer todas essas ideias, vem trazer todas essas afirmações sobre o que a gente já viu na obra Rosa do Povo, certo? Então, nesse momento, nós iremos agora partir para a nossa segunda parte. Essa primeira parte foi uma parte onde a gente estava mais conhecendo sobre a obra literária, sua composição, a gente conheceu um pouco sobre o autor, a gente conheceu também um pouco sobre a composição da obra. E nessa segunda parte do nosso podcast literário, nós agora iremos fazer algumas abordagens sobre os poemas, certo? Como foi falado anteriormente, são 55 poemas, é uma obra bem extensa, então agora a gente vai analisar cada um desses poemas, certo? O primeiro poema, né, o poema introdutório da obra A Rosa do Povo, é o que a gente chama de a consideração do poema, em que o autor irá abordar sobre a rejeição dos modelos convencionais de construção poética e vai apresentar também técnicas de composição poética, como a gente já falou, era uma nova estética. Então ele vai trazer todas essas abordagens acerca desse novo estilo que estava chegando nesse período, certo? O poema 2, né, o segundo poema, ele tem como título A Procura da Poesia. Então, nesse poema é retratado os questionamentos feitos acerca da própria poesia. Então, o poeta ele passou por uma fase bastante reflexiva e repleta de questionamentos em que ele encontrava as respostas na arte de fazer a poesia, certo? Então, ele traz todas essas abordagens acerca da importância da poesia na vida dele. O poema 3, nós temos como título A Flor e a Náusea, certo? Esse poema, ele representa a revolta do eu lírico diante da sociedade em que vive, né? Então, a rosa é como se ela representasse todas aquelas esperanças que o autor, ele tinha naquela época em que vivenciava. E a náusea seria as suas indignações. Como a gente sabe, ele passou por um momento difícil, ele estava vivenciando um período muito complicado, então, de certa forma, ele tinha suas esperanças, que no poema ele retratou como a flor, e também como tinha suas revoltas por estar vivenciando aquele tempo muito difícil, que foi falado no contexto histórico, que é representado pela náusea, certo? No poema 4, nós temos como título Carrego Comigo. Então, nesse poema, o autor ele vai mencionar sobre levar consigo um embrulho, que se trata acerca dessas sensações, desses sentimentos que ele carrega dentro de si. A gente sabe que o poeta ele carrega dentro de si uma explosão de sentimentos. Ele vai sentir dor, ele vai sentir alegria, ele vai sentir amor, ele vai sentir tristeza. E aí ele caracteriza todos esses sentimentos como um embrulho, certo? E nesse poema ele vai trazer acerca todos esses sentimentos que o autor sentia. No poema 5, nós temos como título Anoitecer. É um dos poemas mais complexos, certo? Pois a gente não consegue identificar bem esse título nos seus versos, certo? O título Anoitecer, a gente não vê a presença dele dentro dos seus versos, mas a gente consegue perceber a reflexão feita acerca do momento em que se anoitece. A gente não vai identificar bem a palavra lá clara, mas a gente vai perceber o momento, pois ele usa como referência o sino da igrejinha, que toca às 18 horas. Ou seja, a gente sabe que às 18 horas é o momento em que anoitece. Então, através desses trechos que o autor deixa no poema, nós conseguimos identificar que realmente o poema fala sobre o momento que é o anoitecer, certo? No poema 6, nós temos como título O Medo.
Então, esse poema, ele trata-se de um dos sentimentos que perfuram os seres do mundo inteiro, né? Principalmente o medo, que está presente na vida de todos, inclusive o medo que persegue o eu lírico, que como a gente já falou, ele já vivia todos esses que foram deixados acerca do período em que ele se vivenciava. Então ele vai tratar muito acerca do sentimento, o medo, dentro dessa poesia. Lá no nosso poema 7, nós temos como título Nosso Tempo, certo? Então, nesse poema, percebe-se a extensão e a dimensão contido nele, que trata-se de uma crítica social, porque, como a gente sabe, o autor ele vai fazer crítica, ele vai fazer denúncias poemas da época, ou seja, daquela época que ele vivenciava, mostrando uma sociedade que está, de certa forma, fragmentada, cortada e machucada pelas ações do homem, certo? Então ele vai retratar todos esses fragmentos, todos esses sentimentos que o homem está vivenciando de acordo com aquele contexto em que ele se vive, certo? No poema 8, intitulado de Passagem do Ano, nesse poema, o eu lírico vai refletir acerca do ano que se passou, e ele vai criar expectativas para o ano que virá. Não é um poema longo, ele é um poema mais curtinho, certo? Então a gente não tem muita coisa para falar sobre ele, porque o ator já deixa claro, nos poucos versos que ele faz, só acerca do ano que... E ao mesmo tempo ele traz aquelas esperanças do próximo ano que virá, certo? Por isso que ele intitulou de Passagem de Ano, tá bom? No poema 9, nós temos também a Passagem da Noite, recebe esse nome porque o autor, novamente, ele vai abordar sobre a noite, que é responsável pelas suas melancolias do eu lírico, certo? E na segunda parte, ele também vai falar sobre a passagem da noite para o dia. Então, ele vai trazer a noite como o período em que o autor se sente mais frágil, que ele vai sentir mais triste. Então, ele fala que é na noite. Por isso que ele vai trazer. E quando ele fala da passagem da noite para o dia, é como se fosse a sua mudança de temperamento. Então, no dia ele se sente mais alegre, mas quando chega à noite ele está mais triste, mais melancólico, certo? No poema 10, nós temos uma hora e... Nesse poema, o autor enumerou momentos no tempo, como, por exemplo, tempos de horas do dia a dia de ações humanas. Então, ele vai retratar muitas ações que eles faziam naquela época, e aí ele vai destacando cada momento, certo? Que cada pessoa realizava aquela ação, tá certo? O nosso próximo poema, tá certo? O nosso próximo poema, ele é intitulado ele recebe o nome de Nos Áureos Tempos. Nesse poema, o eu lírico vai fazer uma reflexão acerca da passagem do tempo e vai trazer muitas recordações e saudades que o autor sente, certo? Ou seja, de ações que ele vivenciou anteriormente e que, de certa forma, ele sente aquele sentimento de saudade. Então, ele vai refletindo sobre toda essa passagem de tempo que se vai se passando, trazendo várias recordações e saudades que o próprio autor sente. Dando continuidade, o próximo poema, ele se chama-se Rola Mundo, certo? Esse poema, ele está relacionado às moças daquela época. Então ele vai retratar cenas em que as moças dançavam nos bailes com os corações muitas vezes presos em uma jaula. Então ele vai trazer mais uma realidade das pessoas daquela época, dando ênfase, é claro, como ele cita no poema, às moças daquela época, certo? O próximo poema, que a gente chama de Áporo, tá bom? Esse poema relaciona-se a um inseto que cava incansavelmente para nada, pois ele não encontra refúgio. Ele é um poema muito curto também, como a gente já sabe. A gente vai identificar poemas que são maiores, poemas que são menores. Esse Áporo é um dos menores poemas que a gente encontra dentro da Rosa do Povo, e ele só vai fazer mesmo referência
a esse insecto que cava incansavelmente e acaba que todo o seu esforço resulta-se em nada, pois ele não consegue fugir, certo? O próximo poema é o que a gente chama ele é intitulado De Ontem, então é um poema também bem curto, como o anterior, e é que retrata revoltas e indignações do eu lírico, certo? Então, mais uma vez, a gente vai encontrar mais um poema em que o autor vai fazer suas denúncias, em que o autor vai trazer suas revoltas sobre a época em que ele vivencia. Porque, como a gente já citou anteriormente, o poeta ele vai pegar todos os seus sentimentos e ele vai inserir em sua obra literária. Então, quando ele traz o poema Ontem, ele vai trazer, de certa forma, tudo aquilo que lhe machuca, que lhe causa revolta, certo? E o nosso próximo poema, ele chama-se Fragilidade, certo? Nesse poema é retratada a realidade em que o eu lírico vivencia através dos arabescos. Então, o autor usa as figuras nuvens, aves, navios e onde e etc., para poder mostrar toda a sua realidade. Então, agora, para dar continuidade às análises dos poemas A Rosa do Povo, eu convido também para esse nosso bate-papo a acadêmica Ana Virna, que irá dar continuidade às análises dos poemas. Ana Virna, agora é com você. Dando continuidade ao livro A Rosa do Povo, o próximo poema que é escrito pelo autor é chamado de O Poeta Escolhe Seu Túmulo. Assim como muitos poemas da obra, alguns não constroem uma história, uma narrativa linear. Alguns poemas são tratados de forma muito subjetiva. E neste poema é descrito apenas um lugar com valor sentimental para o poeta. O poeta usa referências clássicas como Troia e Helena para relembrar um momento com alguém. Então, neste lugar simbólico, ele se sente bem para ser sepultado, ele escolhe o seu túmulo. O poema seguinte é chamado de Vida Menor. Este poema possui uma temática escapista. Ele aborda a busca a um refúgio. É retratado o desejo de se desfazer da vida, mas não com a morte, e sim com a simplicidade. O desejo de viver uma vida sem ostentação material ou sentimental. O interessante é isso, é que a simplicidade não é só material, é uma simplicidade sentimental também. Eu vou ler um pequeno trecho do poema A Vida Menor. Não há morte, contudo, mas a vida, captada em sua forma irredutível, já sem ornato ou comentário melódico. Depois vem o poema chamado Campo, Chinês e Sono. Esse poema é dedicado a João Cabral de Melo Neto, em referência ao livro chamado Pedra do Sono. Carlos Drummond de Andrade demonstra nesse poema um teor surrealista, com descrição de situações muito irreais, como, por exemplo, o campo está dormindo e forma um chinês de suave rosto inclinado no vão do tempo. Passando para o próximo poema, este é denominado Episódio. E esse poema relata uma história em que um boi aparece à porta do eu poético. Contudo, as descrições são tanto quanto irreais. Então, também pode ser considerado uma narrativa fantasiosa. Vou ler um trecho do poema. Seguro teus chifres, eis-me transportado, sonho e compromisso, ao país profundo. Outro poema é A Nova Canção do Exílio. Este é dedicado a Josué Monteiro e claramente faz uma referência à clássica Canção do Exílio de Gonçalves Dias, demonstrando um constante sentimento de saudosismo. Então, assim como o poema de Gonçalves Dias, neste poema o eu poético também demonstra uma saudade, uma valorização
de, de uma terra que não pertence a ele, como neste trecho. Ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Em seguida, tem o poema Economia dos Mares Terrestres. Nesse poema, é transmitida uma ideia de manifestação, de protesto. Pode-se entender que há uma queixa que o eu poético deseja resolver grandes problemas, mas na prática ele se preocupa apenas com coisas pequenas. A, a queixa comprimida na garrafa quer escapar, reunir os povos, dizer a Matilde que ele perdoa, organizar a vida dos índios. Então, o que dá a entender é que tem uma queixa, um desejo de resolver problemas muito grandes que uma pessoa só não poderia resolver. Só porque, na verdade, na realidade, na prática, o eu poético se enfoca apenas em coisas mais fúteis, mais simples. O seguinte poema é chamado de Equívoco. Ele é um poema com teor surrealista que descreve fragmentos de situações não construindo ideias muito lineares, como sou apenas um peixe, mas que fuma e que ri e detesta. Depois vem o poema Movimento da Espada. Este poema descreve algum tipo de conflito físico, no qual o combate é um ato de justiça. Essa vingança justa traz alegria e paz ao eu poético. O seguinte poema é chamado de Assalto. Nele, o poema narra, em um recorde de tempo determinado pelo abrir e fechar da mala, como cita o autor, uma série de cenas retratadas em um hotel, que ao final revela a presença de um homem morto. Então não tem muita explicação de como aconteceu. O que é retratado no poema são recortes de cenas e tem a citação de que há um homem morto. O seguinte poema é um poema muito importante da obra, chamado Anúncio da Rosa. Nele, na primeira estrofe, a forte valorização de uma flor caracterizada como única. Esse poema representa uma metáfora à própria produção de Drummond, em que a rosa representa a obra do autor. Desta forma, esse poema anuncia a própria obra, valorizando ela e lamentando o contexto em que ela estava sendo publicada, porque para ele a sociedade daquela época não ia saber valorizar como ela merece. Depois vem escrito o poema Edifício São Borja. Esse poema é de considerável extensão em relação aos outros. Ele é um pouco maior. E em cada estrofe é feita uma espécie de apelo a São Borja. As ideias são fragmentadas, não formando uma coerência geral. Contudo, é transmitido pelo eu poético uma sensação confusa e perturbadora, usando palavras como suicídio, fuga, sonhos obscuros e etc. O poema 27 é chamado O Mito. E nesse poema é narrado um amor profundo e desesperado por uma mulher denominada apenas como fulana, que pode ser alguém especificamente ou a representação das mulheres em geral. E ao longo do poema percebe-se a tentativa do eu poético de achar e compreender esta fulana misteriosa. Com essa incerteza sobre a existência de fulana, pode-se entender que ela é uma metáfora para o próprio mito. Em seguida, tem o poema Resíduo. Neste poema é feita uma reflexão sobre resquícios deixados na memória. Por todo o poema é descrito inúmeras vivências do cotidiano que deixaram alguma lembrança. Repetidamente,
enfatizando que de tudo fica um pouco. Tudo que a gente passa, de bom ou de ruim, fica um pouco. E fica, não necessariamente uma coisa boa, pode ficar uma coisa ruim. Depois tem o poema O Caso do Vestido. Esse poema retrata uma conversa entre uma mãe e suas filhas, em que a mãe narra a história de traição do seu marido às filhas. Todo o poema se desenvolve na justificativa da mãe em explicar a razão de um vestido misterioso estar lá na casa delas. Esse poema diferencia-se estruturalmente dos demais porque ele possui estética mais formal. Ele tem métrica, tem estrofes endísticos e versos heptassílabos. Em seguida, vem um dos mais notórios poemas de Carlos Drummond de Andrade, que é O Elefante. Ele nesse poema, o eu poético, descreve o processo de construção e difusão de um produto que ele designa como um elefante. É utilizado diversas metáforas para caracterizar os elementos de construção desse produto, inclusive mistura elementos materiais com sentimentos para a composição deste elefante. E no poema, o elefante construído incansavelmente pelo eu poético sai pelo mundo, pronto para encontrar admiradores, mas ele não tem seu objetivo alcançado. Contudo, o sujeito poético estará sempre disposto a tentar de novo. Então, o eu poético demonstra no poema que, apesar do elefante não ser valorizado, ele não vai desistir de reconstruir e tentar fazer e sair pelo mundo procurando quem o admire quantas vezes for preciso. O eu poético diz disfarçar-se no seu elefante, de modo que o poema pode ser compreendido como uma metalinguagem, em que o elefante é uma representação dos próprios poemas e o eu lírico é o autor falando de suas obras. Eu vou ler só um pequeno trecho do poema O Elefante. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não querem ver, nem mesmo para rir, da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. Agora, minha colega Maria Clara vai dar continuidade à análise dos poemas. Olá, gente. Como Pina já disse, vou dar continuidade aqui com o poema Morte do Leiteiro, que é o poema de número 31. Nesse poema, Carlos Drummond ele deixa bem representado o período histórico no qual os personagens estavam inseridos, que é a Segunda Guerra Mundial, como já foi mencionado. E ele vai tratar da história de um jovem homem que ele trabalha entregando leite nas casas. E em uma certa madrugada, quando ele vai entregar na casa de outro homem, o outro homem acorda assustado, porque ele está batendo na porta, né, para entregar o leite, e acaba atirando nele. E esse poema mata o leiteiro. E aí esse poema retrata bastante a realidade, aquele medo que a população estava sentindo, aquela violência, a insegurança da população com esse assassinato de um inocente. Eles estavam com medo, eles tinham que viver armados porque estavam vivendo em um período conflituoso. O próximo poema, o poema de número 32, é Noite na Repartição. Esse poema ele vai contar de uma situação vivida por um funcionário de uma repartição pública e a sua rotina. E aí, o poema vai mostrar o diálogo entre esse oficial administrativo, o funcionário dessa repartição, e os objetos presentes em seu gabinete, como o papel, as garrafas de bebidas, a porta, a vassoura, o telefone. E aí, o poema vai mostrando o diálogo, e tanto o oficial administrativo como os objetos, eles vão falando uma visão de vida bastante negativa, que é o que eles estavam vivendo naquela época de ditadura. E aí eles vão fazendo esse diálogo, mostrando uma visão bastante triste, melancólica e negativa a respeito da vida.
O próximo poema é Morte no Avião, poema de número 33. Assim como A Morte no Leiteiro, esse é um poema que retrata bem aquela época, porque ele vai falar sobre um homem que ele já acorda sabendo que aquele dia é o dia de sua morte. E é interessante porque em nenhum momento do poema deixa a entender que ele vai se suicidar. Ele não está falando de suicídio. E é o que torna o poema ainda mais interessante, ainda mais chocante. Ele sabe que vai morrer por causa de um avião que vai explodir, que ele vai pegar esse avião às 5 da tarde, mas ele trata a morte de forma natural. Ele trabalha, ele vai andar na rua durante o dia, conversa com as pessoas normalmente e não vê a morte como uma fuga. Ele simplesmente aceita a morte de forma natural e pronto. O próximo poema, o 34º poema, se chama Desfile. O poema Desfile ele vai retratar a passagem do tempo e as fases da vida. O eu lírico nesse poema vai estar deitado, pensando sobre a vida, vai vir as memórias do seu tempo de adolescência, depois as memórias sobre sua infância, e por fim ele vai voltar ao presente, fazendo reflexões sobre como será o seu envelhecimento, a sua vida no futuro. O 35º poema é Consolo na Praia. Esse poema ele traz bastante o que tem no seu título, Consolo na Praia. Vai contar a história de alguém que está numa praia, que está triste, vazio, que pelo que diz o texto, ele perdeu algumas fases importantes da sua vida. E aí tem alguém, o narrador do texto vai consolando ele. Vai dizendo que enquanto há vida, há esperança, que ele não deve pensar de forma negativa, e vai consolar essa pessoa. O poema de número 36 é Retrato de Família. No Retrato de Família, o autor, o Eulírico, vai falar sobre uma foto, um retrato que ele tirou com a família dele no passado, e vai falar sobre as mudanças que ocorreram até o tempo atual, que as crianças que estavam na foto já cresceram, alguns parentes já morreram, o ambiente em que tiraram a foto já está mudado. Então, ele vai comentar sobre as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. O próximo poema é Interpretação de Dezembro. Interpretação de Dezembro é um poema que vai falar sobre alguns acontecimentos do dia a dia de alguém. Alguns ainda não concluídos e outros vão ser trazidos como memórias da vida dessa pessoa, principalmente da parte da infância da pessoa. O poema de número 38 se chama Como um Presente. O poema ele vai tratar das memórias e lembranças do próprio Carlos Drummond, porque ele vai falar dessas memórias de várias fases da vida dele, e todas essas memórias vão estar ligadas ao seu pai, já que a narrativa ela vai acontecer enquanto ele, no dia do aniversário do pai dele, ele vai ao túmulo do pai dele para conversar, e aí vai tendo esse monólogo, ele vai fazendo questionamentos, reflexões, trazendo lembranças da sua vivência com o seu pai. O próximo poema, o poema de número 39, é Rua da Madrugada. Assim como em Um Presente, o último poema que a gente falou, Rua da Madrugada também vai fazer uma evocação ao pai do eu lírico, que já está morto. E nesse poema ele vai demonstrar a vontade, o desejo do eu lírico de ver seu pai vivo novamente e explicar a tristeza, o pesar de ver ele sepultado. O poema de número 40 se chama Idade Madura. O eu lírico, ele vai falar dessa idade madura que, ao contrário do que muita gente pensa, ele vai dizer que o passar dos anos, quando a idade vai aumentando, não vai trazer uma felicidade, uma sabedoria, uma experiência, mas sim está trazendo tristeza. Ele traz essa visão de que quanto mais o tempo passa, a pessoa vai tendo mais tristeza e preocupação e não se torna mais experiente ou sábio. O próximo poema, 41º, é Versos à Boca da Noite. O poema Versos à Boca da Noite vai relatar as relações de tempo e a trajetória de vida. O eu lírico vai falar sobre a chegada da velhice
e vai mostrar uma certa saudade do seu período de infância, mostrando algumas lembranças que ele tem sobre esse período. E ele também, em um certo momento, apresenta o arrependimento por alguma ação que ele queria ter feito, queria ter realizado e não conseguiu. O próximo poema é O País dos Andrades. No poema O País dos Andrades, o autor vai retratar sobre sua terra, que atualmente, no presente, né, está totalmente diferente, e essas diferenças foram causadas devido às condições históricas, às condições políticas que está passando naquele momento. O último poema que eu vou abordar se chama Notícias, que é o poema de número 43. Esse poema vai fazer uma menção à guerra que ocorria naquele tempo também, porque ele vai falar, o poema já diz o nome, já diz no título, Notícias. Ele vai falar sobre as notícias ou até mesmo a ausência dessas notícias sobre a guerra, que naquele tempo eles ficavam esperando notícias, geralmente notícias sobre a guerra são tristes, elas relatam morte, e aí vai falar a respeito dessas notícias que chegam sobre a guerra que estava ocorrendo naquele período. Vou passar a palavra agora para meu colega Luiz Felipe, e ele vai dar continuidade a relatar, a explicar um pouco mais sobre os poemas da Rosa do Povo. Então, chegando aqui no 44º, nós temos América, que é onde o eu lírico começa a fazer algumas reflexões, umas reflexões um pouco filosóficas, né, pequeno diante do tamanho da América. Então ele começa a se comparar com tudo. Ele é muito pequeno em relação a tudo, em relação ao riacho, em relação ao monte. Então ele começa a fazer essas pequenas sinapses. Então ele vai dizer, né, que na América só viu o que tem na vista dele, um ou dois bois, uma casinha pequena, uma cidade. Então a visão dele é muito limitada em relação a todo o tamanho da América. No poema 45, Cidade Prevista, nós vamos agora entrar numa série de poemas que contam uma breve historinha, né? Então, Cidade Prevista, ele prevê em uma cidade que seria uma cidade ideal, né, que essa cidade um dia vai acontecer, onde o poeta, principalmente, e todo mundo vai ter liberdade, né, liberdade em relação à ditadura, em relação à guerra, em relação a expor sentimentos, a escrever, principalmente escrever, né, uma vez que ele é poeta, então ele vai dizer que ele quer uma cidade prevista em que seja tudo mais livre, que ele possa escrever os versos deles livres e abordar o tema que quiser abordar, né, sem nenhum tipo de censura. Então ele faz essa previsão dessa cidade. No poema 46, nós temos Carta a Stalingrado, né? Então, esse poema ele vai mostrar Stalingrado, que foi uma cidade alvo de guerra, né? E que venceu a guerra, resistiu à Segunda Guerra, como exemplo de força. Então, ele traz essa temática de Stalingrado como um símbolo de resistência para dentro do poema, né? Então, ele vai dizer que Stalingrado foi essa cidade exemplo. Então, tudo pode estar desmoronando, mas Stalingrado estava lá, sempre resistindo e conseguiu resistir. O próximo poema é Telegrama em Moscou, né? No poema anterior ele dá uma brecha que traz para Telegrama em Moscou. Então, em Telegrama em Moscou ele vai dizer da ideia de reconstrução, né? O que é que tem ao redor do cenário de uma guerra? Muita destruição. E em Telegrama de Moscou ele vai passar essa ideia de esperança, de reconstrução, tudo pode ser reconstruído. Ele até coloca: pedra por pedra reconstruiremos a cidade, casa e mais casa se cobrirá o chão, né? Então ele tem essa perspectiva de esperança sempre, ele não se deixa abalar. O eu lírico da temática aqui. O próximo, continuando, é Mais Viveremos. Então, depois que teve a guerra, teve a resistência, teve a guerra e tudo, né? No 48 nós temos Mais Viveremos, reforçando o tema dos poemas anteriores, fala sobre a necessidade de manter a esperança. Dessa forma, mesmo abalados pela guerra, viveremos. O poeta coloca de uma forma meio individual, né? Está um pouquinho acanhado, aliás, o eu lírico da narrativa, ele está um pouco acanhado, né? Ele está assim, quase perdendo a esperança, mas juntos
ele começa a ter essa ideia de que viverão, já resistiram a tudo isso, então viverão. Então essa aqui é uma série de poemas mais políticos, né, que ele emenda um no outro e vai construindo uma historinha. O próximo, o nome é Visão de 1940. E como o título sugere, o eu poético vai cantar a sua perspectiva desse ano. Coloca o leitor como se estivesse caminhando entre o caos de uma pós-guerra. Então ele vai narrando algumas cenas muito fortes, até diria. Ele vai colocando e o leitor preparado, assim, digamos assim, ele consegue imaginar como se ele estivesse caminhando entre aquele caos. Até um pequeno trecho que eu vou aqui citar para ter um exemplo. Meus olhos são pequenos para ver o mundo que se esvai em sujo e sangue, outro mundo que brota, qual Nelumbo, mas vem, pasmam, baixam deslumbrados. Então, depois de toda essa guerra, ele vai narrar tudo o que aconteceu. Aliás, vai sintetizar o cenário do que ficou. Continuando, nós temos com o russo em Berlim, ainda nessa temática. Né? Então, pensando no conflito, o eu lírico relata que queria estar com o russo em Berlim. Isso aqui é uma afronta, gente, porque o russo não poderia entrar em Berlim, né? Que eram justamente os dois polos de guerra. E enfatiza que espera esse encontro, né? Poder levar o russo em Berlim. Espera durante todo o texto como de modo a mostrar a sua solidariedade àquela nação, né? Então, porém, a gente sabe que o poeta ele não tem armas para lutar. A palavra dele é a arma dele. Então ele vai escrevendo. E até coloquei uma citação: como lutar sem armas, penetrando com o russo em Berlim? Só palavras a dar, só pensamentos ou nem isso. Calados num café, grave, lendo o jornal. Né? Então ele queria levar o russo em Berlim, mas não poderia, né? Porque na situação, na tensão, nessa tensão poética que tem aqui e histórica também, era um ato impossível, e mesmo assim ele é um poeta, não teria como defender. Por isso que ele coloca que estavam calados apenas no café. Não poderia nem falar, porque se falasse, denunciava o idioma do russo e seriam pegos. O próximo jardim é o 55, que é indicações, e é possível ver que o lírico importa muito com as coisas materiais. Então, agora que ele passou dessa temática mais política, ele vai começar outras reflexões filosóficas. Então, aqui indicações, ele vai começar a fazer vai mostrar o valor que algumas pessoas dão a coisas materiais, vai dizer que as coisas materiais são muito efêmeras, são passageiros, se removem, ao final de tudo, tudo acaba, coisas, né? Restam apenas as palavras. Então, a indicações vai trazer essa pegada mais filosófica, assim como os próximos que virão. O poema 52, há poucos falávamos, ele traz uma abordagem um pouco mais diferente, né? Então, usando de uma aparência sentimental, que não era comum para os modernistas, o autor faz o leitor refletir sobre o fato de tudo ser provisório e tudo ser efêmero. Como, por exemplo, ele dá o exemplo de um piano de uma senhora. Então, depois que a senhora, dona desse piano, morreu, então passou-se gerações e o piano perdeu a utilidade, ficou lá jogado, abandonado numa casa sem utilidade. Então, ele reforça esse sentimento de efemeridade das coisas, justamente para reforçar o poema anterior também, que é indicações, que é onde dá mais força para as coisas materiais. Nos últimos dias. Então, ainda refletindo sobre coisas efêmeras, agora o autor fala da coisa mais importante, a vida, que também é passageira, mostrando que esta deve ser bem aproveitada em toda a sua essência. Então, aqui ele narra como se fossem os seus próprios últimos dias. Então, ele vai dando a ideia de que ele está se despedindo, de uma forma que não se deve valorizar as coisas materiais, mas sim a vida, que é efêmera também, mas deve ser bem aproveitada. O poema 54 é denominado Mário de Andrade Desce aos Infernos. Na verdade, ele é um canto, né? Um canto dividido em quatro cantos pequenos. E o poeta fala que ele é dedicado ao autor Mário de Andrade. Então, ele vai, de forma saudosa, saudar o Mário de Andrade, porque recentemente ele teria falecido, mas também com seu poema. Ele escreve o quão extraordinário esse amigo dele era, né? Esse amigo Mário de Andrade.
o precursor de toda a escola modernista, né? Então, além de ser um grande amigo para o Carlos Drummond, então, esse poema é dedicado ao Mário de Andrade e é como se fosse uma versão de Dante Alighieri, né? Ele vai mostrando que ele vai descendo aos infernos de uma forma bem poética. O poema 55 é o canto ao homem do povo, que no caso aqui é o Charlie Chaplin. Então, o canto ao homem do povo, Charlie Chaplin, é o último poema, o poema de número 55, onde ele vai colocar essa figura do Charlie Chaplin como um artista bem, digamos que militante, né? Então, a gente sabe que a temática do Charlie Chaplin ela era bem voltada para questões sociais também. Então, ele vai contar, ele vai saudar e ele vai enaltecer a figura do artista Charlie Chaplin e da sua forma de criticar a sociedade, né? Ele vai enaltecer as produções por exemplo, do Tempos Modernos, que é um filme do Charlie Chaplin, e outras temáticas, sempre falando o quão importante esse homem, esse artista, e toda a sua representação foi para os homens de seu tempo. Então, agora passo a palavra para a Juliana para encerrar aqui nossa conversa. Certo, agradecemos à Universidade Federal do Piauí, em especial à nossa professora doutora Cristiane Pinheiro, pela oportunidade, e agradecemos também a vocês que trouxeram contribuições enriquecedoras acerca da obra A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade. Então, obrigado, Ana Virna, Maria Clara, Luiz Felipe e eu também. E também não poderíamos deixar de agradecer a todos os nossos ouvintes que nos escutam e também, ao mesmo tempo, aprendem com o nosso podcast literário, certo? Então, obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir, certo? Então, tchau, um abraço fraterno a todos vocês que escutaram o nosso podcast literário de hoje. Até!